Certo, pessoal. Então, o caso clínico de hoje, a gente vai falar, então, o quê? Caso clínico que foi destinado ao grupo 1. Vamos ler e depois resolver a possível patologia que o paciente tem através do diagnóstico clínico, né, pelos sinais e sintomas que o paciente está sentindo. Então, Maria, 54 anos, procura seu médico de família por estar sofrendo dores no joelho, as quais são mais frequentes quando ela acorda ou fica algum tempo sentada e que geralmente dura entre 20 e 25 minutos. Ao exame físico, mede 1,62 centímetros e pesa 80 quilos. O joelho tem diminuição da motilidade articular e sem sinais de flogose, mas você observa a atrofia do músculo quadríceps femoral. Ela traz um raio-x em que o médico da unidade de pronto atendimento solicitou qual o diagnóstico é a melhor opção para tratamento farmacológico inicial dessa paciente e possível tratamento por plantas medicinais para a patologia da paciente. Então, observa que a gente faz uma gama de conhecimento. Então, a gente tem que saber o tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico e utilização de plantas medicinais pela paciente. Certo? Então, a gente observa que a paciente, nesse momento, ela apresenta dores, né? Isso é recorrente, muito recorrente. E que idade? 54 anos. Ela apresenta dores no joelho e, com frequência, ao acordar. Então, ela parada, ela está dormindo, deitada, ela vai sentar, a hora que ela sentar, ela sente tanta dor no joelho que ela não levanta de imediato, né? Porque dói muito. Aí ela fica sentada e geralmente dura quantos minutos? De 20 a 25 minutos. Isso, para mim, são sintomas, né, que me indizem alguma coisa, né? Ela está me falando, né? São sinais e sintomas que estão me dizendo alguma coisa. Que essa dor, ela dura de 20 a 25 minutos. E pode durar quando ela levanta e anda, inicialmente. Então, a motilidade mecânica, né, procinética dela, ela tem dor ao iniciar, e aí depois melhora. Observa que é uma paciente que tem um índice de massa corpórea alto, né, 1,62 m e pesa 80 quilos. Então, o índice de massa corpórea, que jeito que eu vou fazer? Peso dividido pela altura quadrado. Uma paciente que está em torno de 30, 31. Então, está com obesidade. Então, o paciente já obeso, ele apresenta também dores articulares, principalmente de joelho. Então, é uma das características que são bem presentes, né, das dores do joelho. Então, o paciente tem uma obesidade, ele vai comprimir a articulação, porque o peso força essa articulação, e quando apresenta esse peso aumentado, a cartilagem não suporta, né? Então, eu posso ter, então, comprimento e eu posso ter processo depois inflamatório, certo? Obesidade grau 1, perfeito. E a gente tem escala de obesidade, grau 1, grau 2, grau 3 é a obesidade mórbida, né? E hoje a população nossa está em torno de sobrepeso. Acredita que 40% da nossa população já está em sobrepeso. Isso é muito, gente. Muito mesmo. Por quê? A gente tem uma tendência a evoluir, né, para uma obesidade. E aí a gente torna-se um paciente hipertenso, diabético, com riscos de dores articulares ou outras complicações. Qual outra? Então, quando normalmente chega lá na farmácia, o paciente chega para mim e fala, moço, o joelho está doendo, eu vou mexer ele e dói. A hora que eu faço flexão, extensão, dói meu joelho, né? Ele estrala. Olha aqui, ó. Olha, ele tá crepitando. É verdade, né? Quantos anos você tem? Então, aí tudo isso eu tenho que buscar. Ah, tem 50 anos, 45, 60 anos. Opa, faz critérios e assim, todo mundo já fala assim, não, isso é artrite, artrose. Não, isso aí. Por que eu falo isso? Artrite, artrose, né? Porque são indícios mesmo.
Pacientes que apresentam dores articulares, né, com motilidade que ele tem que sentar e esperar no máximo 30 minutos, aí é onde eu diferencio os tipos de artrite. Então, essa é uma osteoartrite. Então, a osteoartrite ela tem uma característica da dor até 30 minutos. Acima de 30 minutos, eu tenho outros tipos de artrite. Então, é uma característica que já me leva. Outra, idade. Paciente na quarta década, então acima de 40, normalmente acima dos 50 anos, ele tem um índice maior de artrite. Então, eu já tenho uma degeneração articular, certo? Então, se é um artrite. Artrite ou artrose? Todo mundo fala artrite ou artrose? Opa! Artrite e artrose, a artrite é um processo inflamatório. A artrose é um processo crônico, certo? Não é bem assim. Inicialmente, a osteoartrite, ela inicia com o quê? Com a diminuição da matriz celular, da quantidade de peptidoglicanos que tem presente de colágenos, né? E diminuição de condrócitos em partes da cartilagem. Isso vai fazendo enfraquecimento daquela região. Quando vai enfraquecendo, eu começo a ter rupturas, rachaduras mesmo na cartilagem. E aí eu tenho essas rupturas, essas rachaduras, eu começo a gerar um processo inflamatório. Então, inicialmente, é um processo degenerativo. Por isso que na osteoartrite, a gente tem a condição fisiopatológica inicial primária ou secundária, né, que possa desenvolver. Mas por quê? Porque primária, a gente não conhece o porquê que esses pacientes, acima da quinta década, quarta década, começam a ter diminuição dessa matriz da cartilagem, né, matriz extracelular e os condrócitos. Então, quando eu vou tendo perca dessa quantidade, eu vou diminuindo a minha espessura e eu vou tendo enfraquecimento daquela matriz que segura. Opa, então, inicialmente eu não percebo? Não. Você percebe, às vezes, uma crepitação. Então, aquele crepitação, quando você faz a motilidade, é indício de diminuição de líquido sinovial, que a gente tem presente dentro da cartilagem, e, às vezes, um possível fraquecimento até dos ligamentos. Os pacientes caucasianos, né, a gente tem um fator genético importante, brancas, têm tendência maior às osteoartrite, entendeu? Então, a gente tem critérios também importantes para fazer essa avaliação. Então, observa que, inicialmente, eu tenho uma paciente que apresenta dores articulares, né, principalmente quando eu estou parado, depois tem uma certa motilidade reduzida. Ué, por que motilidade reduzida? Dói na hora de andar? Dói. Então, o que você faz? Eu diminuo, né? Toda vez que eu ando dói, eu acabo reduzindo certas motilidades, né? Exercícios que possam fortalecer certa musculatura. No caso, ela tem diminuição, então, do quadríceps femoral. Então, a paciente que apresenta o que, para mim, uma dor na motricidade, na procinética, que ela acaba reduzindo e ela teve um atrofiamento muscular. E isso eu tenho diminuição também do regimento dos ligamentos. Isso compromete que eu posso ter ruptura futuro. Entendeu? Então é um paciente que eu tenho que avaliar. Pergunta. Eu sempre deixo o celular ligado porque dá para ver as perguntas. Atrofia por desuso também entra no quadro. Este atrofia muscular ocorre por falta de atividade física devido à idade e pouca prática de exercício físico, que também está ligado à motilidade articular? Perfeito, velho. Isso mesmo. Todos que têm a redução, né, da motilidade, que não faz atividade física, ele tem atrofiamento muscular. E isso compromete ligamento também, porque tem as inserções, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente olhar articulação sinovial, né, eu tenho uma estrutura principal dela. Observa que, perifericamente, eu vejo o quê? Ligamento. Opa, então o ligamento ele faz o quê? Uma carapaça, ajudando a comprimir, então, essa cartilagem, certo? Depois eu tenho uma cápsula articular reforçada por ligamento. Opa, então eu tenho outra cápsula? Sim. Então, observa que eu tenho todo um revestimento para poder suportar e comprimir melhor, porque ó, quando você pula no jump, você levanta, comprime, levanta, comprime. Se eu não tiver ligamentos rígidos aqui,
não tem cartilagem que suporte essa pressão mecânica, certo? Então, depois disso, eu tenho uma membrana sinovial, e aqui eu tenho uma cavidade articular, onde tem um líquido sinovial. Com a diminuição do líquido sinovial, eu acabo tendo uma diminuição do espaço, né, periarticular que eu tenho aqui, e aonde eu tenho, às vezes, comprometimento. E aí, quando eu tenho, às vezes, uma lesãozinha aqui, o que vai acontecendo? Eu vou acontecendo, às vezes, produzindo um processo de ossificação, que é um osteófitos, né? Então, aí eu tenho uma diminuição de vascularização, de uma perda óssea aqui, que aí tem uma esclerose. Então, são meios para eu dar um diagnóstico depois no raio-x. Só porque isso é tardio, inicialmente a gente não percebe isso. Inicialmente, a gente não vê essa degeneração inicial, certo? Então, a gente tem critérios para avaliar. Então, saber a estrutura anatômica é importante, né, para eu poder o quê? Para eu poder avaliar essa articulação. E aí eu tenho que saber uma semiologia para diagnosticar e ver a motilidade desse paciente. Então, observa que ele está com motilidade reduzida, então eu vou ter que passar atividade física para ele? Vou. Senão, na hora que ele tiver uma torção, uma abdução, né, uma inversão do pé, ele pode ter uma fratura, um rompimento de ligamento lateral ou medial. Por quê? Porque fez um enfraquecimento do joelho, dos ligamentos do joelho. Né? Não faz atividade. Uai, que jeito que eu vou pedir um paciente que já sente dor? Em meio de água. Então, a hidroginástica é o paciente que eu tenho indicação para fazer o quê? Paciente com osteoartrite. Para ele não comprimir, né, não lesionar, e ele vai estar fortalecimento. Lembra que a densidade da água, você reduz, então, o seu peso corporal, e isso ajuda você a ter motilidade e fortalecimento. Por isso que em pacientes mais idosos, a gente sempre indica o quê? Hidroginástica, que é a melhor forma. Osteoporose também causa dores musculares? Não. Osteoporose, esse é um grande questionamento que a gente tem, né, assim, porque, questionamento não, né, que a gente pega na farmácia, vou colocar pela farmácia, né, não como uma questão clínica médica. Pela farmácia, o paciente chega lá, ele não sabe que tem osteoporose, né? Que jeito que ele vai saber que ele tem osteoporose? Quando ele começa a ter artrose. E aí ele vai fazer um exame, faz densiometria óssea e percebe que tem, então, osteoporose. Então, quando o paciente, mulheres, em geral, que a proporção de osteoporose é maior em mulheres do que homem, a partir dos 40 anos, né, começa, então, os síndromes climatérios. Os fatores hormonais já induzem também a mulher a ter osteoporose. Né? Ela começa a sentir dores articulares. Ela vai lá na UBS, né, procurar o seu médico, aí ele já solicita, por quê? Porque ela teve, por fatores hormonais, uma diminuição de ossos, gestação, a gente avalia, questão hormonal de estrogênio, a gente avalia. Então, são medicamentos ou são condições fisiológicas que a gente avalia para poder pedir um exame. Na farmácia, a gente não vê isso, entendeu? Então, normalmente, a partir dos 40 anos, na farmácia, ou usa um cálcio com a vitamina D3 para aumentar a absorção, indica-se, você entendeu? Porque você não sabe, para você estar utilizando, né, assim, conversando, mas dores não tem como. Então, para indicar a questão da osteoporose, você só sabe quando tem osteoporose de um jeito. Idoso com fratura, né, de queda de própria altura, ele é osteoporose. Até então, qualquer outro questionamento é osteoporose, entendeu? Fratura com facilidade, com queda local, pode ser de osteoporose. Então, a gente não tem como saber diagnosticar osteoporose sem ser por exame laboratorial. Ah, eu faço dosagem de cálcio. Pode fazer. A dosagem de cálcio vai dar, às vezes, normal, né, na corrente sanguínea, mas você vai perceber que em partes ósseas, em alguns lugares, tem osteoporose. Por isso que a gente faz a densiometria óssea lombosacral para verificar, e a femoral, para a gente ver, né, partes que já teve, então, uma osteopenia ou uma osteoporose, que é perda óssea. Certo? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Então, a paciente que a gente teve uma avaliação, né, observou, então, que ela tem critérios, então, de osteoartrite, então a gente tem que avaliar qual outro local, certo? Lembra que a osteoartrite, ela tem locais de acometimento, aonde? Membros axiais, mãos, então você vai avaliar as mãos delas, olhar, porque pode ser um risartrose, onde a gente pega um trapézio com o metacarpo do polegar aqui, ó,
A gente vê bem aqui, ó, nessa região aqui, um revestimento, aí você vê crepitação, é uma risartrópia. Ou eu posso ver nódulos, né, de Bouchard ou de Herbert, que pega na região proximal e distal. Então, você não vai ver paciente que tem osteoartrite falar para você que ela tem dores articulares ou crepitação em região entre falangiana e metacarpais. Ué, por quê? Porque isso é mais de artrite reumatoide, não de osteoartrite. Então, eu tenho locais de acometimento. Então, você vai ver aquele nódulo lá bem presente, ó. Vou ter até uma figurinha aqui, ó, para facilitar, ó. Olha lá, ó. Bem nítido, ó. Se você observar aqui, ó, aquele nódulo articular na interfalange proximal, né? Observa na interfalange distal, observa que a gente tem um critério de osteoartrite desde o de Cisne. Como assim? Pescoço de Cisne. Por quê, ó? Lembra que o pescoço de Cisne, ele faz uma embocadura, né? Aí ele faz um quê? Uma flexão da interfalange distal, ou de botoeira, né, parecendo um dedo. Então, são dois indícios que essa paciente tem o quê? Osteoartrite, né? Então, é uma coisa que eu tenho que avaliar. Qual a diferença de artrite reumatoide? A artrite reumatoide acomete punho, metacarpais, cotovelo. Então, eu tenho outros locais que acometem, né, na osteoartrite. Importante para eu avaliar, certo? Então, a gente tem que perguntar sempre o paciente aonde ele sente dor para poder conversar, né? Ah, sinto no ombro. Opa, ombro é mais artrite reumatoide, né? Não é osteoartrite. Então, é outro critério que eu tenho que diferenciar. Na própria artrite, eu tenho diferenciações de tipos de artrite, né? Então, eu vou pegar joelho, que é mais acometido. Uai, coxa ou fêmur, né? Fêmur sacral. A gente tem? Tem. A gente, então, tem coxa-artrose, né? Entre sacro e ilíaca, com sacrais, né? Com femorais, cabeça do fêmur. Então, eu tenho também uma artrose. Joelho, gonartrose. Então, eu tenho termos também semiológicos para determinar que essa paciente tem uma artrite. E dedo do pé. Opa, interfalange, então, tarsiniana, né, os quirodáctilos do pé, então a gente é importante avaliar. Eu tenho também, eu posso também confundir com gota? Pode. Então, por isso que é uma paciente que eu tenho que, às vezes, olhar se tem ácido úrico, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, a paciente, ela está apresentando, ela tem também gota que desenvolveu também a artrite, osteoartrite. Então, tem critérios secundários que pode desenvolver, então, a minha osteoartrite. Quais outros são? Lembra que o primário eu falei, é fisiológico, não se sabe. E qual o segundo? É aquele patológico. Então, a gota pode ser um trauma, pode ser com luxação, quando eu tenho, então, uma luxação de dedo, que o dedo entorta aqui, ó, arranco, quebrei meu dedo. Aí chega lá no médico, coloca lá assim, não, só foi que saiu da articulação. Futuramente desenvolve uma osteoartrite local. Entendeu? Então, isso são critérios que eu tenho que perguntar. Então, uma paciente quando tem osteoartrite, eu tenho que ver os locais que ela comete. Outro muito comum de osteoartrite, coluna. O paciente falou assim, tem bico de papagaio, ela tem osteoartrite. Bico de papagaio na coluna? Coluna inteira. Ela vai avaliar, ela tem perca do espaço dos discos interfalangianos, aí eu vou olhar o quê? Se tem esclerose, se tem osteófito, tem aqueles bicos de papagaio. Então, essas são avaliações importantes, que no raio-x, quando se pede, dá para avaliar, entendeu? Aí, depois disso, eu diagnostiquei. Qual é a cura? Cura? A gente tem paliativos, entendeu? Como é um paciente que já teve a degeneração daquela parte, só cirúrgico para colocar um sintético, uma articulação sintética, né? Ou então uma artroplastia para poder fazer. Fora isso, eu tenho que tentar minimizar os sintomas o possível. Então, a paciente que vai para vocês lá na farmácia vai muito questionar essas dores, que você vai passar sempre anti-inflamatório. Então, o paciente vai lá você vai ver que a paciente vai chegar lá, eu tô com dor disso, você vai passar o quê? Uma injeção. Não, tomando mesolida. Por quê? São condições que vão melhorar minha paciente muito. Melhorar muito. Só que eu tenho protocolos a seguir, que na farmácia a gente não segue, né? Então, quais é um protocolo que a gente pode seguir correto, né? Pela Sociedade de Ortopedia, pela Sociedade de Reumatologia, primeira indicação, analgésico. Qual é o analgésico? Acetaminofeno ou
paracetamol, que é a mesma coisa, certo? Então, paracetamol, né, o acetaminofeno, 500 miligramas, quantas vezes ao dia? Você pode dar o quê? De 4 em 4 horas. Opa, então eu posso dar, então, de 4 em 4, 6 vezes ao dia? Posso. Então, 4 gramas dia? Posso. O problema, uma paciente que vai acabar evoluindo para hepatopatias, né? Então, a primeira indicação é paracetamol, 4 gramas dia. Então, para eu não levar esse paciente para uma hepatite futura medicamentosa, eu faço o quê? Sinergismo. Então, eu sempre associo, então, paracetamol com opioides e anti-inflamatórios, né? Qual opioides? Aí eu vou lá, tramadol, né, 50 miligramas, codeína, né, 30 miligramas, e, né, anti-inflamatórios não esteroidais. Quem? Diclofenaco, mesolida, naproxeno, ibuprofeno. Todos eles vão o quê? Vão me ajudar a melhorar a dor desse paciente. Tá vendo que eu não estou falando de cura, estou falando de melhora sintomática, certo? Então, eu tenho esses 3 critérios principais para iniciar um tratamento. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, né, são para tratar principalmente dores articulares, são osteoartrite, artrites gerais, né? Então, na ortopedia se passa muito, então a gente não utiliza anti-inflamatório para tratar o quê? Amigdalite. Não, não é protocolo, não. É mais tem inflamação de garganta? Não. Mas o anti-inflamatório, ele tem outros problemas que eu posso levar. Então, quando eu tenho uma hipertrofia que acaba reduzindo, né, eu vendo lá que está tampado 50% da minha cavidade orofaringe, aí eu utilizo para ajudar. Mas, em geral, ele diminui a vascularização local, os mediadores inflamatórios também vão diminuir. Então, interleucina 1, interleucina 6, né, TNA-alfa, são importantes mediadores do processo inflamatório para fazer quimiotaxia de células de defesa. Aí tem um vírus lá, como é que eu vou eliminar? Ele está diminuindo. Então, não é protocolo é analgésico antibiótico. Por isso que a gente não passa anti-inflamatório. Só porque quando está muito ruim, a gente passa o anti-inflamatório para melhorar a condição sintomatológica do paciente. Entendeu? Então, por isso que o protocolo de indicação, quando tem processo viral ou bacteriano, não é usar anti-inflamatório. A gente usa só para o critério que o paciente não fala assim, nossa, o cara é ruim demais, ó, não tirou nem direito, já está doendo, moço, não é bom, não. Aí ele usa, né, o outro passa e ele usa e fala, moço, foi bom, viu, passei lá, garganta tá boa. Então, esse é uma questão, certo? Então, voltando ao nosso caso, você pega, então, um paciente que vai utilizar anti-inflamatório não esteroidal, né? Naproxeno. Por que naproxeno? Porque naproxeno tem menos lesão, ele é menos nefrotóxico e ototóxico. A nimesulida, muito potente, ótimo, né? Para tirar dor, excelente, eu posso passar? Posso. Só que uma paciente pode ter evolução para nefrotoxicidade, nefropatia, né? Então, eu posso ter lesão renal futuramente. E, sem dizer, otológica também, perda da acuidade, então, auditiva. Então, a longo prazo, porque é um paciente que vai tomar anti-inflamatório constantemente, eu tenho complicações futuras, certo? Então, é uma questão de avaliar. Deixa eu ver aqui outra dúvida. As pessoas que têm gotas são fortes candidatas a ter artrose e reumatoide? Não, artrite reumatoide não, né? A artrite reumatoide a gente vai estudar depois, mas a osteoartrite sim, entendeu? Que aí são coisas diferentes. Mas na artrite reumatoide pode ter presente a gota com ácido úrico, pode desenvolver que o paciente tem uma predisposição, mas ele não é um indício principal, entendeu? Então, a gota, ela é característica principalmente de osteoartrite. Então, o paciente que tem osteoartrite, eu doso o ácido úrico para ver se ele também não tem gota. Principalmente se ele me questiona que os podáctilos dele, né, do pé, eu até falei quirodátilo, é podáctilos, né, os dedão do pé, o dedão do pé, ele não está doendo, né? Então, eu tenho uma dor, né, presente naquele podátilo lá, e aí eu tenho que pegar e avaliar. Será que é uma osteoartrite com gota ou ácido, se é gota ou não? Ou é só uma osteoartrite? Então, isso pode estar desenvolvendo, certo? Então, a reumatoide não. Então, voltando, então aí a gente passa, então, esses 3. Qual o outro protocolo da gente utilizar? Antidepressivo, para aumentar o limiar de dor, certo? Ué, quem? Duloxetina. Não melhorou? Posso usar pregabalina, que é anticonvulsivante, gabapentina, ácido valproico, carbamazepina. Eu tenho outros para ajudar a não aumentar o limiar de dor,
certo? Então, esses são os tratamentos iniciais. E quando está com crise? Porque o que chega lá na farmácia é assim, tomar uma injeção com corticoide e um anti-inflamatório não esteroidal. Ué, os dois associados? Sim, na crise eu uso corticoide, mas a longo prazo eu não posso usar corticoide. Por que que eu não posso? Porque é uma paciente que vai me desenvolver osteoporose, que ela já tem complicações, e um dos problemas do glicocorticoide a longo prazo é induzir, então, osteoporose, aumentar a retenção de líquido, aumenta o peso dela. Eu também tenho resistência à insulina, aumenta a glicemia do paciente, uso constante de glicocorticoides. Então, por isso que eu não uso constante na osteoartrite, sim, anti-inflamatórios, não esteroidal. Mas na crise, eu uso nela, certo? E quais são os plantas medicinais, né? Opa, nós falamos aí, depois eu finalizo com a parte não farmacológica, né? Que a gente pode entrar. E quais plantas medicinais? O que que a gente pode associar? Que hoje a gente tem uma gama, né? Até os nutracêuticos a gente tem que usar. Hoje, a disserina, né, que a gente tem do ruibarbo, na raiz do ruibarbo, se você pegar a raiz do ruibarbo e fazer também, é o princípio ativo, é a diciarizina, né, que tem 50 a 100 miligramas, que a gente faz a prescrição, que faz associação ainda junto com os anti-inflamatórios, e eu vou melhorar? Vou. Por quê? Já se tem estudos comprovando que ele diminui a quantidade de interleucina 1, que diminui os mediadores dos pró-inflamatórios. Tanto a prostaglandina também, que é mediador pró-inflamatório. Então, eu tenho uma boa melhora com esse medicamento associado, né? Então, com do ruibarbo. Outro que eu utilizo, né? Hoje tem a urtiga, mas a urtiga ainda não se tem, ainda está trabalhando com trabalhos comprovados, ainda fazendo trabalhos, não tem tantos trabalhos comprovados, ainda está em teste, então a gente não tem tanta ainda utilização comprovadas, certo? Mas a urtiga estão se iniciando os tratamentos de osteoartrite. Outro, a capsaicina, né, que é a da pimenta, né, então você vai fazer o gel, então 0,25 miligramas grama, vai passar no local, né, da articulação, que vai ajudar muito, né, que ela tem um processo anti-inflamatório. Ué, mas essa pessoa não tinha flogose, né, flogose quer dizer que são sinais inflamatórios no joelho, ela não tinha. Opa, então não precisava tanto, mas ela tinha atrofia muscular, né, do quadríceps, com certeza ela tinha dor, tinha. Então, eu poderia associar um relaxante muscular, que é onde o pessoal utiliza muito relaxante muscular, né? Aí tem uma pergunta. O uso de açafrão também é recomendado devido a ser um bom anti-inflamatório natural? Também, que é a curcuma, né? A curcuma é o princípio ativo do açafrão, que hoje já está sendo manipulado, né? Então, nas prescrições, e a gente tem utilizado, é um bom anti-inflamatório. Outro é o Arpadoptus, né? Que é a garra de diabo, que também é utilizado, já tem um fitoterápico que faz prescrição dele, né, que também é anti-inflamatório. Então, você está vendo que está tendo muita associação hoje curcuma. Então, hoje está tendo muita associação de anti-inflamatórios fitoterápicos, né, para tratamento. E se quiser utilizar a planta, pode? Pode. Pegar lá, então, 4 gramas também da garra do diabo também, utilizar em 750 ml no vinho branco, tomar todos os dias, pode. Outro fitoterápico que estão começando a utilizar, que já tem até ainda, já tem medicamento, que é o piasclidine, que é o abacate, né, que é a Pierce americana, com isoflavona, que é glicina, que é da soja. Os dois, então, já estão utilizando já para tratamento de osteoartrite. Então, observa que você pode indicar também o uso da semente de abacate. Rala o abacate, 4 colheres de abacate, coloca no vinho branco, deixa por tipo 7 dias, toma uma colher no almoço ou na janta, entendeu? Tem medicamento? Tem o medicamento, só que custa lá para os 80 conto. Então, não é todo mundo que tem essa acessibilidade. Então, aí eu tenho que adaptar, então, a condição. Redução do peso, acredito que ajudaria bastante o tratamento, não é mesmo? Demais. Mudança de estilo de vida, alimentar, atividade física, melhora muito, só porque não volta a cartilagem que era antes. Então, a gente vai tratar sempre a dor dessa paciente, certo? Então, tentar melhorar. Como a gente tenta fazer uma regeneração e tentar não aumentar o progredir a doença? A gente hoje também está utilizando glicosamina com condroitina. Glicosamina 1,5 grama,
condroitina 1,2 gramas, que é aquele Artrolive, né? Então, você vai pegar o Artrolive, que vai indicar para o paciente, ela ajuda, então, a glicosamina e a condroitina, elas fazem parte da matriz celular para deixar o quê? Como fosse um cimento na cartilagem ali, para ajudar na matriz para ter resistência. Então, eu vou melhorar aí a formação do líquido sinovial, os peptidoglicanos. Então, observa que eu tento melhorar. O problema, preço. A Artrolive está custando em torno de uns R$100 e poucos. O salgueiro ajuda nesse tipo de caso? Sim, o salgueiro é o acetil salicílico, né? Foi o precursor, né, da Bayer, década foi 1950, se eu não me engano, foi 1920, que foi ainda a formação, né, o boom do acetil salicílico, do salicilato. Ele é precursor, ele veio do salgueiro, da utilização, e a planta você pode utilizar. Lembrando que ele vai aumentar, então, a questão de anticoagulante. Então, se é um paciente que utiliza acetil salicílico, ele já nem precisa, senão tem uma adição e eu tenho complicações com essa paciente, certo? Então, eu tenho que avaliar também se é um paciente que já é hipertenso, para estar associando, então, em questão dos medicamentos. A utilização de compressa, excelente também. Aí eu entro não farmacológico. Eu já vou entrar agora, que dá certo, que ajuda muito, que é a utilização de ultravioleta, que é isso também, né? Então, aí a gente tem, então, basicamente, então, fechando esses daí, né, em geral, dos plantas medicinais que a gente pode utilizar. E, então, vamos entrar, então, e os relaxantes musculares, porque ela vai ter dor muscular, quem que eu uso? Ciclobezaprina, 5 miligramas, né, em associação, carazoprodol também, e eu associo o que para aumentar o limiar de dor? Vitaminas. Lembra que os nutracêuticos, as vitaminas são importantes, os minerais nesse momento. Então, observa que eu tenho que colocar, com o paciente, eu tenho que colocar uma vitamina B1, tiamina, a B5, a B12, cianocobalamina, pirodoxina, que são importantes, que ajudam no limiar do potencial de ação do neurônio. Então, melhora a dor dessa paciente. Por isso que você vai utilizar dexacitaneurin, Milnevrix, que tem um relaxante muscular, mais as vitaminas. Melhora a dor? Melhora a dor. Então, as vitaminas, elas são enzimas, elas participam das enzimas alostéricas desses processos, e isso me ajuda muito. Então, é onde eu posso entrar com associação. Outro, cobre, selênio, zinco, moedeia, enzimas alostéricas da cartilagem também me ajuda também na formação de cartilagem. Então, você vai pegar os medicamentos, se eu não me engano, Disfor Astro, né? Ele tem lá colágeno tipo 2 e minerais e vitaminas, né? Custa 180 conto. Cartilagem, então, o colágeno é bom? Colágeno é bom. Está tendo muitos estudos mostrando que a ingestão de colágeno ajuda na reparação e constituição da cartilagem. Então, é uma das formas. O problema, o tratamento se torna caro, certo? Então, um paciente, quando ele não tem certas condições, ele acaba não dando conta, mas o que ele tem condição, ele vai utilizar para diminuir a progressão da doença dele. Então, vamos formular de novo os medicamentos aqui, para nós passar por não medicamentoso e concluir. Voltando. Então, eu vou pegar lá, ó, inicialmente, paracetamol, né? Então, o paracetamol, opioide, analgésico, um antidepressivo, se eu precisar aumentar mais o limiar de dor, um relaxante muscular. Todos esses são as principais indicações que eu utilizo, certo? Das plantas medicinais, quem que eu uso? Diacerina, né, 50 a 100 miligramas, né, que eu tenho utilizado muito. Outro que eu utilizo, o abacateiro, né, que é o Pierce, que é a Pierce americana. Então, mais a glicina, que é o piasclidina. Se tiver flogose, né, a inchaço, capsaicina, né, que é um gel que é o derivado da pimenta, eu utilizo também, né, outra. E arpadófitos também, que é um outro que é da garra do diabo. Então, todos eles são bem utilizados. Coadjuvante aos tratamentos, mesmo eu utilizando anti-inflamatórios, eu dou início, né, com o paciente, eu coloco lá ó, glicosamina e condroitina. Esses daí foram excelentes. Então, eu posso montar um manipulado, quem trabalhar na manipulação vai ver lá, paracetamol 300 miligramas, diacerina 50 miligramas, ciclobezaprina, né, 5 miligramas, relaxante muscular, aí eu coloco naproxeno, né, 100 miligramas, e junta tudo numa cápsula e passa, né. Se a paciente tem dor, coloca uma duloxetina, coloca, então, 5 medicamentos
a paciente está tomando todos os dias, né, para ter uma melhora da dor. Quando ela não está tendo, ela para de tomar. Adjunto a isso, eu passo condroitina e glicosamina, até 4 meses, para ver se eu tenho melhora. Se não, eu não continuo, que é um medicamento caro. Outro, aí eu vou para colágeno, colágeno tipo 2, passar mais junto com os minerais e vitaminas. Isso é importante estar associando. Caso chegou, está moderado a grave, eu posso, então, iniciar com os antimaláricos, para tentar diminuir mais a progressão para essa paciente não ir para a cirurgia. Os antimaláricos é hoje que o pessoal está utilizando no tratamento do COVID. Hidroxicloroquina, né, 400 miligramas a dia, né, então vai tomar aí um comprimido de 8 em 8, ou 2 vezes ao dia, então 400 miligramas máximo que eu tomo no dia, e a cloroquina, né, que é 250 miligramas dia. Então, outro que eu posso associar ao tratamento. Você quase não vê osteoartrite tratando com esses medicamentos, porque a gente tem risco de outras complicações. Então, o paciente já tem que estar moderado já, para a gente estar iniciando com esse tratamento, para não deixar progredir para ir para cirurgia, certo? Então, aí a gente fecha aí essa gama, né, e aí lembra sempre de estar utilizando essa questão. Outro, lembrei agora aqui, ó, o pessoal está utilizando aquele Exime Nutri, né, que é silício orgânico com biotina, que é B9, associado, que ajuda na formação de colágeno tipo 1, né, tipo 1 e tipo 2. Silício está muito utilizado hoje, a mulherada gosta de papel, para diminuir a quantidade de ruga e tal, mas ajuda na formação de colágeno. O problema, ele custa R$ 260, entendeu? Então, não é qualquer um que possa comprar esse medicamento. Mas na manipulação eles fazem por uns cento e poucos reais, 150. Então, assim, todo mês, então é difícil. Mas eu tenho uma gama de tratamento para poder atingir essa paciente, certo? Tem outra pergunta aqui. Alguns casos têm a necessidade de interação medicamentosa ou mudança de hábito de vida e saúde auxilia bastante? Todas. Vai ter que mudar a qualidade de vida dessa paciente, né, para melhorar e não ter progressão. Primeira coisa é diminuir peso. Então, vamos para as medidas não farmacológicas. Paciente, ela pode usar orteses. Orteses são próteses para ajudar na motilidade e melhorar? Pode. É outra dica. Outra, postura. Na forma de sentar, na forma de andar. Às vezes ela tem que... você vai olhar as pernas dela, ela tem umas pernas varo, né? Então, quando ela tem umas pernas varo, eu tenho que colocar palmilha para tentar colocar mais reto possível a pisada dela. Então, outra medida, postura de sentar, de ficar, né, de deitar, outra, né, trabalhar, se ela trabalha, tem que olhar o tipo de postura dela para não desenvolver em outros locais, principalmente na coluna. E aí eu venho, outra, né, compressa quente, vai melhorar o processo, então, a circulação local, mediadores inflamatórios, vai melhorar inicialmente. Então, fazer, então, compressa vai ajudar? Vai ajudar. Principalmente quando tem ainda processo inflamatório, né? Aí, quente e frio, melhora. Então, hoje a gente tem aquele ultravioleta, né? Aquele infravermelho, perdão, o infravermelho, que ajuda bastante a fazer aquecimento e como funciona o processo de compressa. Então, ele ajuda na medida não farmacológica, né? E o principal, perca de peso, é muito importante, né? Perca de peso precisa para estar reduzindo isso. E mudança alimentar, então, é crucial, vai ter que conversar e passar. O gel de arnica ajuda nesse caso? Ajuda. Para passar, ajuda. No processo quando tem flogose. Você pega aquele joelho, né, aquele joelho que está inflamado, ou articulação do quê? Das interfalangianas do dedo. Você pega lá, ó, que está tudo vermelho, inflamado, a pessoa fala assim, moço, mas está dolorido. Você vai passar o quê? Gel de arnica, capsaicina, anti-inflamatório, para melhorar a inflamação dela. Entendeu? Porque tem um processo de flogose local. Então, o gel de arnica também, nesse caso, pode ser utilizado. Essa gama de medicamentos, todas elas podem ser utilizadas. Os meloxicam também seriam uma opção medicamentosa? Todos. Os AINES, em geral, a gente usa todos. Entendeu? O problema é que a gente tem melhores, né, tratamentos articulares com alguns. Você vai perceber que naproxeno é muito indicado, porque atua bem. Nimesulida é muito bom, né? Meloxicam, bom, mas eu percebo que atinge principalmente musculaturas, né, lisa, né, o tenoxicam, todos eles a gente tem uma melhora da parte muscular mais do que com articular. Então, eu tenho principalmente umas indicações para poder associar, mas ajuda, você entendeu? Ele vai atuar lá bem, mas observa que eu tenho atuações diferentes, com passando inflamatório diferente, tentando compensar. Por quê?
Se às vezes eu dou um medicamento, um anti-inflamatório, ela tem alergia, eu passo para outra classe de anti-inflamatório não esteroidal para tentar tratar essa paciente. Eu faço uso para artrose, melhora bastante a dor. Todo processo, todo anti-inflamatório, ele ajuda na dor. Porque uns mediadores de dor são prostaglandina, histaminas, já se sabe, então, né, que a gente tem esses mediadores, endorfina, que é mediador, né, perdão. Então, a prostaglandina, histaminas, citocina TNA-alfa, são mediadores que induzem dor. Quando eu tomo anti-inflamatório, ele inibe esses mecanismos, principalmente da prostaglandina. Né? Por isso que a gente faz associação muito de anti-inflamatório com analgésico, para melhorar a dor. Então, uma indicação, igual você tem, melhora bastante a dor na artrose, né? Anti-inflamatório junto com analgésico. Ele tem um sinergismo e melhora mais rápido a dor. Mas, em geral, todos os anti-inflamatórios não esteroidal você pode usar. E na crise você utiliza o corticoide, né? O corticoide você só usa na crise. Evita-se constantemente estar utilizando. Então, é errado no balcão a gente passar o quê? Injeção. Tem muito isso. Os balconistas que estão aí, é o seguinte, chegou lá, pá, de Prospan, Permed, Beta 30, sai aplicando. Ó, com 15 dias e tal, né? Não pode tomar agora esse mês, e que não pode tomar constante. O cara melhora aí 15, 20 dias de boa. Aí no outro mês ele não tem o seu repouso, principalmente quem tem problemas de coluna, né? Dores articulares na coluna, ele volta a pegar peso e piora. Ele vai lá no outro mês e toma outra injeção. Toma outra injeção. Ele tem riscos depois, né, consequências futuras com o uso constante de glicocorticoides, né? São as reações adversas dos glicocorticoides. Então, a gente tem sempre orientar esses pacientes para não ter outros problemas, né? É uma coisa que a gente tem que evitar fazer lá na farmácia, tá, galera? Não ficar passando, então, glicocorticoide de injeção para quem tem osteoartrite aí, com qualquer dor sentindo. Então, parar aqui, né? Deixa eu parar aqui, tirar as dúvidas.